A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, faça-se um apóstolo divulgando a verdade doutrinária. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, convidando os seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros, no meio dos outros, faz merecer maravilhas. Na descrição do vídeo deixaremos como obter a água fluidificada, que muito irá nos valer nessa hora de transição. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após as dúvidas, pesquise, com o cérebro puro e o coração limpo, e olhando no espelho da lógica verás quem está com a verdade. Depois do terceiro milênio, o planeta e a humanidade nunca mais será o mesmo, pelas mudanças que a transição irá proporcionar aos filhos nós, os filhos de Deus. Por que vai ter essa mudança? Porque houve a corrupção doutrinária imposta pela besta 666 e o falso profeta, que é a Igreja Católica e o protestantismo. A Igreja Católica começou a partir do ano de 313, quando Constantino Cloro fez o primeiro edito. Aí teve início todas as bestialidades. Por causa desses fatores, a humanidade criou um terrível karma negativo, que ao findar do segundo milênio, teria início a fase de transição com a futura expulsão dos cabritos, a separação entre cabritos e ovelhas de que trata o Apocalipse. Esta fase da maturidade, que nós adentramos agora com o início do terceiro milênio, até o ano de 2050 será uma fase de transição. Depois disso, com todas as faxinas que irá ter, aí sim terá início esse ciclo de evolução para o planeta e para a humanidade, tendo início depois, mais ou menos entre 2050 e 2060. Este ciclo, que vai ser um ciclo de regeneração para a população ou para a população planetária entre encarnados e desencarnados, vai até o ano de 6000, quando haverá uma nova separação, mas menos danosa, com menos sofrimento, para aqueles que ficarem e vierem a merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, por mais essa oportunidade de passar as verdades que o Senhor nos entregou. Gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros, as 3 legiões que comandam o trabalho socorrista, as legiões médicas, chefiado por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tendo alguns expoentes como Dr. Fritz, Almeida Prado, entre outros. As legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, na subcrosta, nos umbrais e nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões de soldados, que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiado por nosso querido irmão Nero. São as legiões de pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, os ciganos, as floristas e as crianças, entre outras. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. Depois do terceiro milênio. A entrada no terceiro milênio da era cristã coincide com a entrada no período apocalíptico chamado Um Novo Céu e Uma Nova Terra. Mas, para entender o programa divino referente à Terra e sua lotação humana, constituída de encarnados e desencarnados, importa saber o seguinte, observação,
A população planetária está entre 72 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Um verbo construtor planetário comandou as legiões espirituais que condensaram elementos, a fim de mais um planeta existir. Este espírito é conhecido pelo nome de Jesus, porque ele mesmo é que veio, em tempo certo, viver o personagem verbo modelar e modelador. 2. A humanidade atingiu um nível assimilativo possível. Veio Moisés para entregar o código de moral fundamental, a lei de Deus e também o primeiro batismo de dons da história das iniciações. Por cima da lei ninguém passará. Todo crime terá de ser pago até o último centil. E quem luta contra a revelação é blasfemador da graça consoladora. Estude cada um a lei e o capítulo 11 do livro de Números para evitar erros que caro custam. O supremo documento, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. 3. Religiosos profissionais ou padres, sempre enganadores e vendilhões de fingimentos ou simulacros, tudo corromperam, vindo a perseguir e matar os portadores de dons, veículo da comunicação de anjos ou espíritos mensageiros. E como é necessário que entendam, lendo os textos bíblicos, Deus prometeu a vinda do Messias, encarnação do verbo construtor planetário, para exemplificar tudo e deixar o novo derrame de dons. Estudem bem cada um o que vai abaixo exposto, para evitar erros altamente comprometedores. Marcas do verbo exemplar. É diante de haver mundo, anunciado, antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantinos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra um mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último centil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões.
Joel 2:28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram. Tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a geração do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outra as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. 4. Entendam bem cada um que inconfundíveis são o verbo construtor planetário, a lei de Deus, o verbo exemplar com a ressurreição geral, os dons do Espírito Santo e o Apocalipse. É muita estupidez alguém se meter a juiz daquilo que vem de Deus. O princípio, quem desconfia da própria ignorância já é sábio. 5. A lei é para ser vivida, pois não aceita nem tolera simulacros ou ofertas idólatras. O verbo exemplar é para ser imitado, e quem for contra será esmigalhado pela justiça divina. Os dons intermediários ou mediúnicos, veículo da comunicação dos anjos ou mensageiros, devem ser nobremente cultivados. O Apocalipse deve ser totalmente observado, pois marca os eventos por vindouros, felizes e infelizes. As corrupções, a restauração da doutrina do caminho, a entrega do evangelho eterno, do aviso final ou síntese doutrinária total. 6. O fim do segundo milênio marca os terríveis abalos que hão de tudo restaurar, inclusive a entrega do evangelho eterno e o governo daquele semelhante ao Filho do Homem, que tudo guiará com vara de ferro. Porque sempre há um rei espiritual ou dispenseiro fiel e prudente. Porque o Apocalipse está com os capítulos invertidos 3 vezes, ler nesta ordem: 12, 19, 14, 21 e 22. Esses capítulos são os que correspondem para a era atual. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus
Essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contento as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochadas no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latitudes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta para o Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. 7. Desculpem, meus irmãos, recomeçando. Desvios ou terríveis corrupções sempre ocorreram através dos tempos. Os fabricantes de cleresias, de catecismos, compilações e codificações dogmatizaram seus erros, suas falhas, omissões, ridículos, estupidezas, etc. Prezam muito seus orgulhos, suas vaidades, suas bandeirolas. Falam na verdade, mas cultivam seus fanatismos sectários, outros muitos. Em nome da verdade, entronizam interesses de pança, bolsos, sexos e outros mudanismos. Esquecidos de que o reino deste mundo costuma ser algoz daquele reino de Deus, daquelas virtudes divinas latentes que jamais virão de fora ou por segundos ou terceiro, pois dependem dos desabrochamentos íntimos que demandam esforços e renúncias. 8. Passam-se e dividem as gerações, mas a verdade aponta para o programa divino, que terá absoluto cumprimento. Estudem bem cada um o Apocalipse, para saber melhor e errar menos, pois muitos são os que pensam ser grandes durante a encarnação, mas ao desencarnar sofrem dolorosos desapontamentos, angústias reais, remorsos devorantes. O sermão profético é profundo conselheiro. 9. Por causa dos descambos do fim do segundo milênio, importa ler com atenção Romanos 1, 22 a 32. Quem é da luz, convida para a luz. Quem é da treva, convida para a treva. É difícil entender? 10. A oração dos apóstolos é a mais bíblica das orações. Existem muitas orações específicas que ligam a determinados guias ou legiões, e todas elas são válidas, muito válidas. Mas a oração dos apóstolos é a mais completa, é importante, porque remete ao princípio ou Deus, aos escalões crísticos e às legiões socorristas em geral. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositai tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida.
nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste, subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças ao sagrado princípio. Sinopse. O princípio não cria, simples e divinamente de si mesmo emana. Depois de as centelhas espirituais serem emanadas, com todas as virtudes divinas e potencial, tudo se resume em terem elas de desabrochar o Deus interno. Ninguém iniciado, profeta ou Cristo, ou quem quer que seja exterior, poderá fazer aquilo que a cada uma delas cumpre, que é o trabalho íntimo de desabrochamento. Ninguém é redentor gratuito de ninguém. O problema da centelha não é de salvação, é de desabrochar o Deus interno. Quem erra paga até o último cetil e continua a marcha autodivinizadora. Fuja cada um dos cleros mentirosos e ladrões, vendedores de idolatrias mentais e físicas, que inventam conceitos mentirosos, salvações vindas de fora ou de engodos por eles vendidos, fora da lei que ordena, do verbo dele que exemplifica e dos dons consoladores, tudo termina em tragédias. Observação: somente esse parágrafo, se vivido, consertaria a humanidade toda. Fiat Lux, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação. Agradecemos mais uma vez, como falamos no começo do vídeo, para obter água fluidificada, pegue uma jarra ou um copo, encha com uma água, a jarra e o copo tem que ser transparente. Faça a oração para a fluidificação da água e depois a oração a Bezerra de Menezes. Cada um faça a sua água individualmente. Se fizer numa jarra, ao chegar na metade, complete novamente, porque os espíritos trabalhadores de Deus depositarão tudo que cada um precisa para essa hora apocalíptica. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até o próximo boletim. Fiquemos todos das bênçãos divinas. Que Deus abençoe.